Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ompar Mais Saúde. Nos dois outros episódios, nós falamos um pouco sobre o Grupo Ompar, que tem 2 hospitais de alta complexidade, e também da Faculdade Ompar, que tem os cursos de Tecnológica em Radiologia e Medicina. E falamos do nascimento dessa faculdade, que tem um propósito assim muito claro, que é trazer o aluno para essa vivência, já que a faculdade ela funciona dentro do hospital, e também proporcionar um lado mais humanizado, um lado mais próximo do entendimento desse paciente. E nesse episódio nós vamos mergulhar um pouco mais na Faculdade Ompar, falar sobre a metodologia ativa, vamos falar dos projetos de extensão e como essa vivência hospitalar pode impactar no dia a dia desse aluno e desse futuro profissional, tanto de medicina como de tecnólogo em radiologia. E para essa conversa nós temos 3 convidadas muito especiais, a Poliana Dutra Ribeiro, a doutora Poliana Dutra Ribeiro. Olá, prazer em te receber. Um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que ela é professora e responsável pelo NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. A doutora Michele Janene, olá, tudo bem? Olá, é uma alegria poder estar aqui, obrigado pelo convite. A Michele, ela é professora e coordenadora da extensão da Faculdade Ompar. E também é aluna, a Isabel Tacla Andrade Balan, ela que é aluna do curso de Medicina, que vem trazer um pouco dessa vivência, dessa experiência nesses meses aí na faculdade. Olá, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, e nós já vamos direto ao assunto aqui, né? Eu queria perguntar para vocês o seguinte, o que torna esse projeto, até vou direcionar essa pergunta para a professora Poliana, o que torna esse projeto, o que torna a Faculdade Ompar um projeto diferente quando a gente fala na formação desse aluno, tanto de medicina como de radiologia? Sim, muito obrigada primeiramente, pelo convite para falar dessa importante instituição, que é a Faculdade Ompar, da qual eu faço parte. Alguns pontos são importantes serem destacados nessa formação médica tão qualificada e relevante que nós oferecemos hoje, que é que nós estamos situados dentro de um dos maiores complexos hospitalares da nossa região e certamente uma instituição que tem uma importância muito grande na atenção em saúde aqui em todo o estado, sendo referência, Até se você me permitir, a gente fazer um adendo, a gente falou muito no primeiro episódio, mas é bom lembrar para você que está nos acompanhando pela primeira vez, que o Ompar, ele tem 2 unidades hospitalares de alta complexidade, Sim. A unidade 1, que fica na rua Gaturama, 1600, em Arapongas, e também a unidade 2, que é um grande complexo ali, ainda em formação, tem muita coisa ainda sendo construída, a gente depois vai poder ver algumas imagens lá desse hospital, e que tem um foco muito amplo, assim, foi crescendo aos poucos, se tornou uma grande instituição que atende mais de 100 municípios em toda a 16ª Regional de Saúde, até fora, porque também tem convênio com outros estados, atendendo esses pacientes de fora, e tem uma residência que existe desde 2013, ou seja, essa conexão com a educação, ela não surgiu agora, de repente, com a faculdade, não. Sim. Ela já vem anterior com o trabalho de residência médica, que hoje tem 13 especialidades ofertadas todos os anos. Desculpa te interromper, mas eu achei importante a gente fazer essa colocação aí sobre o hospital. Foi uma excelente colocação, exatamente porque essa estrutura e ter essa unidade tão importante de saúde, tão próxima da formação médica, certamente traz um arsenal de possibilidades para enriquecer esse processo de ensino e aprendizagem. Então, isso por si só já é um grande diferencial para os nossos alunos. E, para além disso, eu acredito que um outro ponto importante a ser destacado é também que nós trabalhamos com as metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Então, não só o nosso corpo docente é um corpo qualificado para trabalhar formas mais ativas de ensinar o aluno, então, o aluno, neste contexto, ele se torna protagonista também ali no processo de aprendizado, ou seja, ele é estimulado a aprender ativamente, procurando por mais conhecimento, buscando fontes confiáveis e com todo o apoio e ajuda e auxílio dos nossos professores. Antes que a gente mergulhe, Poliana, mais na metodologia, eu queria antes fazer uma outra pergunta. Como é que esse currículo, porque quando você vai fazer toda essa estruturação, a gente sabe que tem uma documentação imensa, que inclusive está sendo alimentada, produzida, com o apoio do MEC,
Como é que esse currículo foi pensado para garantir esse equilíbrio aí entre ciência, prática e humanização, isso desde o início do curso? Porque eu sinto muito forte dentro do ONPAR essa preocupação, né, de não ser mais uma faculdade de medicina, de ser a faculdade de medicina, né? Sim, existe uma preocupação muito grande, né, da nossa gestão ali do curso em levar um ensino qualificado, diferenciado, que possa aproximar não só esse conhecimento científico, teórico, que são trabalhados nas salas de aulas através dos nossos docentes. Temos um corpo docente altamente qualificado, né? Grande parte dos nossos professores são doutores e mestres, ou seja, professores que têm um currículo de excelência para passar esse conhecimento, esse conteúdo. E também são muitos deles médicos atuando no próprio hospital. Exato, eu acho que esse é um ponto muito interessante para a gente falar, porque os nossos professores médicos estão compondo também, a maioria deles estão ali dentro da vivência da própria unidade hospitalar do ONPAR. Então, assim, são profissionais diferentes, diversas especialidades, que conseguem passar para o aluno de uma forma muito compreensível aquilo que eles vivenciam na prática dentro da instituição, né? Muito viva, pulsante ali na própria instituição. Então, consegue também transmitir os valores e aquilo que a própria instituição quer passar enquanto unidade também de ensino. Então, acho que é uma junção daquilo que se tem na prática com a parte científica, teórica, e a extensão, que a Michelle depois vai poder falar um pouquinho melhor, ela é um outro caminho onde a gente consegue aproximar a teoria da prática. Então, esse ensino que alia a teoria com a parte mais visível dessa reprodução do saber. Então, o aluno ele consegue, através da extensão, visualizar mais. E depois ela vai poder explicar melhor. Essa parte dos profissionais médicos que são do próprio hospital, eu acho que isso é muito rico, né? Porque além dele estar ali dentro, ele comprometido já com o hospital, com os pacientes, com aquela rotina, esse entendimento da rotina, lembrando que o Hospital ONPAR é um hospital filantrópico que atende mais de 90, se não me engano, são 96%, para ser bem exata, de SUS, e o restante para particulares e convênios, mas essencialmente o modelo de negócio é o atendimento à população, né, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, eles já estão conectados com essa filosofia da entrega, do atendimento público, né, desse compromisso, e levar isso para a faculdade nesse momento tão importante. É claro que muitos alunos entram na faculdade pensando em ter sua carreira particular, enfim. Mas a experiência, essa vivência ela é muito rica e que pode ser levada para qualquer campo, né, doutora? Sim, muito. A gente sabe também que com os convênios e as parcerias que temos, né, enquanto faculdade, o aluno ele já passa a ter um contato com essa vivência primária da atenção em saúde, por exemplo. A gente tem acesso às unidades básicas das proximidades ali da nossa faculdade. Então, o aluno já consegue, nesse começo já do ensino ali, né, da faculdade, do curso, ter acesso às unidades básicas de saúde, ou seja, conhecer essa atenção primária, que tem um trabalho territorializado, ter um contato com a comunidade, com aqueles que buscam a atenção em saúde. Então, isso é um diferencial. E é até bom a gente salientar isso, porque muita gente fala assim, nossa, para entrar na faculdade vai começar a atender o paciente. Não, gente, não é assim, né? Não. Existe todo um processo, mas assim, você viver em um ambiente hospitalar, você ter contato, já entender como tudo isso funciona, faz uma diferença imensa. É claro que vai ter o período de internato, que realmente o aluno vai ter o contato curso, e vai, né, trabalhar ali diretamente, né, com o paciente. Mas antes disso, é essa oportunidade que você falou, é acompanhar lá na UBS a realidade, é observar um atendimento, né? Porque não é até bom a gente esclarecer, né, doutora? Porque muita gente fica nessa dúvida, nossa, mas eu já vou atender o paciente, às vezes o paciente não, vai de forma alguma. Medo, né? Não existe é isso, todo um né? cuidado, né? Não, certamente, existe todo um cuidado nessa inserção, inclusive as primeiras inserções estão sendo através das extensões da Michelle, a professora depois vai falar um pouquinho delas, mas essas inserções, elas vão acontecendo através dos projetos, todos acompanhados e orientados pelos nossos professores. Então, o aluno ele jamais vai estar num espaço de aprendizagem como né, nesse lugar da UBS, por exemplo, onde a gente tem todo o serviço acontecendo ali.
ele vai ter esse contato, mas com a supervisão do professor sempre e através dos projetos de extensão que têm ações muito específicas e não especificamente de prática médica, mas de outras práticas, especialmente voltadas para a comunidade, inclusive. E antes até da gente saber um pouco mais sobre esse projeto de extensão, eu queria saber da aluna, da Isabel, né? Como é que tem sido essa experiência? A faculdade, ela inicia suas turmas agora, começou no ano passado, a gente está na nossa 4ª turma que vai entrar agora, né? A gente está em campanha, inclusive, de vestibular. Até lembrando aqui, quem está interessado, o vestibular acontece no dia 29 de junho, agora, e as inscrições vão até o dia 26 de junho. Então, é só entrar lá no faculdadeonpar.edu.br para poder fazer a sua inscrição. Bom, Isabel, conta um pouco da sua experiência, né? Porque você que é a aluna, que está indo lá, que está fazendo essa vivência, como é que foi tudo isso? Quando você entrou, você já sabia que ia ser assim? Assim, antes de entrar, né, para medicina, eu já sabia que iria ser intenso, né, uma jornada intensa, mas eu não imaginava que eu iria ter contato com a prática tão cedo. E a faculdade Ampar, né, ajudou muito isso, porque como a Poliana falou, a gente tem essa dinâmica, né, a faculdade tem essa dinâmica de aula teórica e aula prática. Então, eu não imaginava, realmente não imaginava, não esperava que esse contato com a prática seria tão cedo. E uma prática, às vezes, dentro do laboratório, né? Com peças especializadas. Com certeza. Com essas peças, né? Até mesmo no hospital, né? A gente tem essa prática e faz tudo mais sentido, assim, sabe? É uma coisa muito contínua que você tem a teoria e depois vai para a prática, vai ver peças nos laboratórios de anatomia, então isso te motiva muito mais a estudar, porque você tem mais esse propósito, né, de ver a teoria e depois ir para a prática. É muito mais amplo o conhecimento e faz tudo mais sentido e é bem mais motivador também. E eu acho que para o aluno é uma vivência que coloca ele em xeque com aquilo que ele escolheu, né? Tipo, é isso mesmo, nossa, isso aqui me dá prazer de estar aqui, de participar disso. Tem alguma coisa que toca, não tem? Ah, com certeza, né? É muito prazeroso, assim, né? Você ter a teoria, depois ir para a prática, você vê que é realmente isso que você quer, né? Viver a prática, né? Você tem que ter a teoria, que é uma estrutura muito importante para nós, mas a prática é o que realmente você vai viver, né? Como acadêmica e como médica também futuramente. Professora Michele, tudo isso, depois a gente pode até complementar um pouco mais, falando desses laboratórios, porque assim, a Faculdade Ampar tem laboratórios muito especializados, foram feitos grandes investimentos, né, em tudo isso, mas existe também uma preocupação humana, né, porque assim, nos últimos tempos, são muitas faculdades de medicina, a coisa ficou meio mercadológica, e um dos propósitos que foi discutido, eu que acompanho isso desde o início, era ter uma faculdade que tivesse esse sentido do que a Isabel está falando, né? Que ela realmente fizesse a diferença. Ah, isso é muito ideal. Não, era trazer essa realidade para o dia a dia. Como que esses projetos de extensão acabam agregando e trazendo para esse aluno que está tão conectado, que às vezes está tão longe desse lado humano, para respeitar, para entender o outro, para sentir essa experiência, e pelo que eu sei foi muito até prazerosa para eles, né? Sim, nós temos os nossos alunos, e o diferencial da Faculdade Ampar é que nós não só preparamos médicos, mas nós preparamos médicos com excelência. Então, esse aluno está sendo preparado para um acolhimento, ele está sendo preparado para um atendimento humanizado, para uma escuta ativa. Então, a excelência da medicina, a Faculdade Ampar preza por proporcionar ao aluno essa vivência que eles vão poder atender o paciente dentro da sua integralidade. Vamos tanto contar um esse pouco... paciente SUS como o paciente particular. Conta um pouco desses projetos, como é que eles funcionam, vamos até dar exemplos, a gente teve aí 2 fins de semana muito ativos, né? Intensos. Como é que funciona isso? Conta um pouco para onde vocês foram, como é que funcionou isso.
Então, os nossos projetos hoje acabam sendo a resposta da faculdade Ampar para a comunidade. Então, é aquilo que todo conhecimento adquirido dentro da sala de aula, dentro dos laboratórios, aplicados com a comunidade. Então, os nossos alunos, em um primeiro momento, eles analisam ali o território que eles vão atuar e ali eles começam a captar informações para trazer propostas de intervenção. Então, a primeira extensão que aconteceu foi com a nossa turma T3, né? Até nós tivemos lá, né, Raquel? Eu quem fui... tive o prazer de ser a professora responsável pela disciplina e também a coordenadora do projeto. E nós acabamos oferecendo, os nossos alunos apresentaram banners, 5 banners que trataram sobre tabagismo, alimentação, atividade física e também sobre a espiritualidade, a importância, o impacto da espiritualidade na saúde. Junto com isso, os nossos alunos estavam aferindo a pressão e levando para a comunidade a importância dessa a importância desse autocuidado, né? Então, foi um incentivo à população a se cuidar, a saúde e o bem-estar para uma melhor qualidade de vida. E também, junto com os alunos da radiologia, nós pudemos proporcionar para todas as mulheres que estavam ali com a idade acima de 40 anos, já saíram de lá agendadas para o exame de mamografia no nosso CDA. Então, a nossa responsável pela radiologia, a doutora Márcia Mantovani, separou a agenda dela. Então, as mulheres saíram de lá para já fazer esse exame. E depois aconteceram as extensões do professor Alexandre, que a nossa aluna Isabel participou. Nessa extensão, os alunos propuseram atividades com os idosos dentro de um asilo. Então, eles se organizaram em um grupo, levaram música, atividade física, atividades lúdicas ali. Como é que fala? Ativar a percepção do outro. A percepção do outro. E também essa percepção sobre o olhar para o idoso, sobre o olhar para aquela comunidade, para a mulher, para a criança. Nós tivemos a oportunidade também de atender algumas crianças, então que eles também percebessem a individualidade daquele grupo atendido, né? E eu acredito que a vivência ali dentro do asilo, com os idosos, vendo a limitação deles, as dificuldades que o envelhecimento, natural do envelhecimento, e o que eles poderiam fazer para promover, né, a saúde e o bem-estar com os idosos ali. E é impressionante, né, a reação não só das pessoas que recebem, mas dos alunos que têm essa primeira experiência, né, Isabel? Eu não sei se você já tinha ido, já tinha alguma experiência nesse sentido. Fez diferença? Estar no asilo, assim, nesse primeiro impacto, né, desse projeto de extensão fez muita diferença. Eu nunca tinha vivenciado algo assim e realmente foi uma experiência incrível, assim, a gente vê como os idosos, assim, ficavam felizes quando a gente chegava, faziam alguma coisa, assim, era muito, muito gratificante de ver, em saber que a gente está cuidando deles, assim, igual a professora Michele falou. Levamos músicas, né, atividades lúdicas, assim, fizemos um lanche da tarde compartilhado, assim, então foi uma experiência realmente muito legal, assim, nunca tinha vivenciado algo assim, muito gratificante foi. E a professora Michele falou do CDA, que é o Centro de Diagnóstico Avançado do Hospital Ampar. Com certeza, um dos centros mais modernos e realmente avançados. O interessante é que essa filantropia no Ampar, ela funciona, né? Porque todas essas emendas parlamentares, o dinheiro que vem, ele é reaplicado no hospital. Por isso que a gente tem esse grande complexo hospitalar que é o Ampar. Equipamentos são os mais modernos do Paraná. Hoje, por exemplo, se você vai fazer um exame de oftalmologia pelo hospital, é como se você estivesse numa clínica particular. Porque tem todos os equipamentos que às vezes você até não encontra em algumas clínicas particulares. E tudo isso oferecido de uma forma ampla, não só para particular e convênio, mas para o SUS, né? Estão chegando equipamentos novos, a gente vai ter um centro de radiologia, talvez ainda esse ano, né? Já tem toda uma infraestrutura lá para
ampliar ainda mais esse atendimento, porque até a mantenedora do Hospital Ampar é a Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer. Então, por isso, essa atenção voltada aí para essa área também, né? Embora o hospital seja referência em várias especialidades, em várias áreas. Então, é bom sempre ressaltar que, além de tudo, né, além de oferecer isso para o paciente, tenha disponibilizado ao estudante, né, para ele, no curso de radiologia, por exemplo, é muito importante você ter esse contato, né? Então, ter esses equipamentos também faz uma diferença bem grande, e é isso que a gente tem ouvido. A gente vai formar esse ano a primeira turma de tecnológico em radiologia, né, que é uma alegria para a faculdade, né, Michele? E alunos que vivenciaram e saem totalmente preparados para o mercado de trabalho. Eu vou pedir para o Dari nos ajudar, a gente colocar uma imagem, já está passando aqui, Anne, do hospital, olha lá, os laboratórios. É bem bacana a gente ver, olha, essas peças, até foi feita uma compra, uma ampliação desse material dentro da universidade, a simulação realística, que é o que você está vendo aí, quer dizer, ele pode fazer essa experiência no boneco como se fosse um paciente, né? Uma intubação, por exemplo, né? Tudo isso é aprendido dentro desses laboratórios que são extremamente sofisticados. Quem não conhece esse ambiente, tanto educacional, não tem ideia do que significa esse tipo de investimento para o aluno, e nem todas as faculdades têm isso disponível. Então, você está vendo aí mais imagens do nosso laboratório. Olha que bacana, tudo Nossos equipamento. laboratórios são altamente assim, tecnológicos, né? Nós temos equipamentos de alta tecnologia, então isso é um diferencial para o aprendizado dos nossos alunos. Ele vai atuar com o que é de mais moderno, né? Ele Sim. já vai ter contato ali, e toda essa área aí, ela não é hospitalar não, gente, isso aí é faculdade. Então, são salas preparadas Só a para o parte da aluno faculdade, estudar. além dos mais de 300 leitos que temos nas Sim. unidades hospitalares do Ampar. É isso mesmo, olha lá que interessante, para discussão de caso, os ambientes todos preparados. Olha, como se fosse um consultório médico normal. Aí o complexo, essa última imagem que você vê nessa imagem de drone aí, é o complexo hospitalar na unidade 2, e a gente tem ainda, e essa imagem, ela ainda está um pouco antiga, a gente já vai atualizar essas imagens, porque já cresceu e já tem muito mais ali. Enquanto a gente vai batendo papo, a gente vai conferindo essas imagens aí, você pode também observar aqui junto com a gente essas imagens. Bom, quando você decidiu fazer medicina, Isabel, você esperava ter tudo isso? Como é que foi a sua experiência? Porque você vir estudar no interior do Paraná, você veio do Mato Grosso, né? Uhum. E estudar no interior do Paraná, você ficou meio receosa, te surpreendeu? Foi uma surpresa, né, bem grande, assim. Não esperava que iria estar aqui, né, mas está sendo uma experiência incrível, estar aqui fazendo parte de dos maiores complexos, né, hospitalares, e sendo acadêmica de medicina é uma alegria muito grande, com professores excelentes também, realmente é um sonho, né, sendo realizado. É puxado, mas... É intenso, mas vale a pena, né? Minha mãe sempre fala que tudo que a gente faz tem um propósito. E acredito que esse propósito que vem chegando, né, no futuro é muito maior. Poliana, você acha que essa rotina diferente aí, essa metodologia ativa, até a gente podia falar um pouco mais Sim. do que é isso, né? Porque antes o aluno chegava, entrava na sala, a professora ia lá, blá, 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 falava tudo, tá aqui, vai estudar em casa, né? Aí depois tinha a prova. E o que eles descobriram? Que você trabalhar a educação de uma forma ativa, participativa, envolvendo o aluno, ela dá uma outra perspectiva de ensino. Sim. E as faculdades de medicina acabaram indo para essa metodologia ativa. Vamos contar um pouco para quem não conhece o que é tudo isso.
Então, bom, falando sobre as metodologias ativas, né, existem várias maneiras de trabalhar as metodologias ativas. Nossos professores são capacitados para trabalhar com essas metodologias. Então, elas, de fato, permitem com que o aluno consiga participar de uma forma mais ativa no processo de aprendizado. Ou seja, ele não só tem o acompanhamento e todo o direcionamento do professor em sala de aula, mas ele também é convidado a ser esse protagonista, ou seja, a ser alguém que busca também o conhecimento, que faz pesquisa, esse tempo ali em sala de aula, então que também vai buscar fontes confiáveis de conhecimento para aplicar nesses conteúdos de sala de aula que são trabalhados. Então, não só isso, eu acho que as metodologias ativas, elas permitem com que esses alunos consigam trabalhar mais em equipe, ter mais esse conhecimento dividido com o colega e consiga trabalhar outras habilidades também de respeito, empatia, ética e agregar isso durante as produções dos trabalhos individuais e em grupos. Então, as metodologias ativas, que são muitas, elas permitem o aluno a não só ser o protagonista, mas também a ser aquele que quer conhecer o outro, conviver socialmente ali com os colegas em sala de aula, fazer trabalhos em equipe, em duplas, e levar esse conhecimento de volta para o professor. Então, a metodologia ativa, ela permite esse crescimento do aluno, mas também essa interação, essa integração onde o aluno se sinta parte desse aprendizado, né? Não só aquele conteúdo mais tradicional, que é só passado e o aluno só leva aquilo que ele absorveu, mas ele também participa, ele também constrói esse conhecimento. Acho que esse é o grande diferencial da metodologia ativa. Uma vivência, né? Totalmente intensa e diferenciada. E uma tendência também, né? Da educação, né? Sim. Especialmente da medicina. Sim. Porque eu acho que a medicina que começou com as metodologias ativas, eu não tenho certeza, mas eu acredito que desde lá atrás eu já ouvia falar disso, dessa mudança, né? Nas faculdades públicas que começaram. Trabalhando com a metodologia ativa, e hoje já se sabe que é o melhor caminho, o melhor método, e por isso, inclusive, a Faculdade Ampar adotou, porque é um método experimentado, não é uma coisa que tiraram da cartola, né? É uma coisa que já vem sendo experimentada há muitos anos. Sim, existem muitos estudos que falam sobre a importância dessas metodologias. Elas têm diferentes formas de aplicação, diferentes instrumentos. Nós tivemos capacitações, né? O nosso corpo docente passou por capacitações para melhor, assim, aplicar esses instrumentos em sala. Então, são metodologias já validadas e reconhecidas e que a gente aplica para os nossos alunos e temos tido ótimas experiências, ótimas devolutivas desse aprendizado. Bom, e até voltando aqui também aos projetos de extensão, esse trabalho, ele acaba não sendo separado, né? Porque a gente fala, eu tenho um projeto de extensão, então eu vou lá no asilo, eu vou lá não sei aonde, faço tal coisa. Dentro da Faculdade Ampar não é assim, né? Porque, além de tudo, por ter todo esse complexo hospitalar, a extensão acaba aproximando e ajudando a resolver problemas do hospital e o hospital ajudando também a faculdade, né? Existe um intercâmbio aí em tudo isso, né, Michele? Conta um pouco para nós desse diferencial. Isso mesmo, Raquel. A preocupação da Faculdade Ampar não seja apenas que o aluno vá lá e faça um passeio. Não, mas que esse aluno vá lá, que ele observe, que ele aplique na prática não só o conhecimento, mas como esse olhar humanizado, essa escuta ativa, traga esses dados e ele retorne com uma resposta para essa comunidade, para aquela população. E, através disso, o Hospital Ampar tem viabilizado recursos, como, por exemplo, nós vamos fazer uma ação no combate ao câncer de mama. E o Hospital Ampar disponibilizou os exames, a mamografia, para essas pacientes que precisam do exame, de uma intervenção. Então, ali nós conseguimos não só levar a conscientização, mas nós conseguimos, de maneira prática, levar essa intervenção. Essa resposta e através dessas extensões, né? Então, o exame da mamografia, nós estamos com extensões para acontecer e que também trarão, através dos recursos do hospital, que são, como você bem colocou, extremamente avançados, de excelência, aproximar a comunidade, porque a extensão acaba sendo esse acesso à saúde.
Às vezes a comunidade não sabe como chegar, ou é extremamente burocrático, não tem essa informação, e a extensão, através dos nossos alunos, tem sido essa resposta e esse acesso, esse canal de ligação da comunidade à faculdade, mas também ao Hospital Ompar, que oferece um tratamento de qualidade. Sim, a gente até conversava esses dias no hospital com a responsável lá pela radiologia. No início, o Ompar fazia 40 Sim. mamografias. Hoje são 2.000 por mês. 2.000. E esse número, ele acontece o quê? Graças, a gente já tinha um equipamento lá de mamografia e recente chegou um equipamento novo. E Sim. como é que chega esse equipamento novo? Por meio de dinheiro, de ajuda pública e a serviço das pessoas. E que está à disposição dos nossos alunos. Inclusive, as próximas extensões vão acontecer com a disponibilidade desse aparelho, da doutora Márcia Mantovani, se colocando ali. Então, o aluno vai ter, de maneira prática, esse contato já com um aparelho tão moderno, com uma profissional, né, tão qualificada, e também como informar, como levar, né, essa conscientização para a comunidade. Então, o aluno, ele é preparado de maneira integral, tanto no conhecimento teórico, como também criar ferramentas para viabilizar esse acesso à saúde, àquela comunidade, como chegar, como abordar, como conscientizar, porque o aluno não basta só conhecer, ele precisa saber comunicar esse conhecimento. E é nessa perspectiva que nós preparamos os nossos alunos, os alunos da Faculdade Ompar. Um desafio, Isabel, tá conseguindo, tá dando conta? É um desafio, né? Como o próprio nome já diz, projeto de extensão, assim, Uhum. é estender realmente a medicina para a comunidade, né? Uhum. E é realmente um desafio, mas também é um desafio que nós, futuros médicos, né, vamos ter que passar a vida inteira, né? Mas é muito gratificante, assim, e é um propósito enorme também. Para vocês, são de uma geração que fica lá no celular, às vezes até tem um contato menor com as pessoas, porque hoje é assim, né? Eu não sei, talvez você não seja assim, mas assim, a gente vê muito o aluno meio isolado, é um outro tipo, um outro jeito de funcionar essa nova geração. Isso traz vocês de volta? Alimenta com coisas novas, assim, essa possibilidade de ir lá, eu vou lá no asilo, eu ouvi a dor, você até citou isso, né, daquela pessoa idosa, que às vezes está sozinha lá, ou que a família vai uma vez por semana, ouvir, entender o outro, isso já ajuda a dar uma mexida aí nesse propósito até do ser médico? Ajuda muito, né? É mais do que levar, assim, esse conhecimento teórico, a gente quer levar também esse conhecimento humano, né? De entender e escutar o outro, né? Sim. Não só fazer uma entrevista, coletar dados, mas também coletar os sentimentos, né? Que aquele paciente vem apresentando. Às vezes, o paciente não quer nem dar os dados, conversar, assim, ele só quer alguma pessoa para conversar, né? Ser pra ouvido. Ser ouvido, exatamente isso. Isso a gente aprende tanto nas aulas, né? De ser mais humano, e é uma diferença enorme, porque você faz a diferença, né? Na vida da pessoa. Quer complementar, Inclusive, Poliana? eu ia complementar porque exatamente quando você comentou o currículo, como é esse currículo, o nosso currículo, ele pensa muito nesse lado humano do médico. Então, é um currículo que está extremamente preocupado em formar esse médico humanizado. Esse médico que olha no olho do paciente, que se preocupa com o paciente de uma forma holística e não apenas para a doença. Então, um exemplo disso são essas intervenções, e não só da extensão, mas também as disciplinas que compõem o nosso currículo, que estão voltadas para a humanização, para trabalhar a humanização. Por exemplo, eu sou professora da disciplina de Sociologia e Humanização. Temos também a Michele com a disciplina de Fé e Saúde, Direitos Humanos. Olha quanta riqueza dentro de um currículo de medicina que engloba o paciente de uma forma realmente holística, realmente ampliada. E é interessante que ontem até eu estava como ouvinte de uma conversa da doutora Michele, e ela falando sobre essa questão de fé, né? E a gente tem muito essa história de, é bom não misturar, porque
Às vezes, numa faculdade, você tem um católico, um evangélico, um espírita, um budista, e esse respeito ao outro precisa ser cultivado. Mas, ao mesmo tempo, ela lembrou de coisas muito importantes, né? Dizendo assim, o aluno ele precisa ter conhecimento da lei, né? Do respeito. Às vezes tem aquela religião que não permite, de repente, uma transfusão de sangue. Como eu, como médico, posso agir? Sim. Então, não é a questão de discutir a fé de ninguém, mas é a questão de posicionar a questão da fé dentro da medicina, né, Michele? Sim, é importante que esse aluno saiba respeitar a fé do outro e que ele saiba como intervir a partir do respeito, sem negligenciar a prática médica. Porque, às vezes, a partir de uma conversa, de uma conscientização, o paciente pode até aceitar o tratamento, como também ele conhecer um outro tratamento que vai ser tão eficaz como respeitando a fé do outro. O que é importante, Raquel, nós também falarmos que esse aluno está preparado para colher esses dados e até mesmo chegar como dar uma notícia de luto, como tratar com esse Verdade. paciente Sim. que tem um familiar, o familiar ali, porque não é só sobre o paciente, mas como que eu trato a família de um paciente paliativo? Esse familiar, ele acaba vivenciando o luto desde o momento de um diagnóstico. Então, ele saber tratar o paciente ao passo que se estenda para a família dele, que ele saiba comunicar. Uma informação importante até que eu coletei ali dentro da nossa UTI, da UTI 4, é que como que você fala com o familiar, os alunos perceberam que os familiares ficam tensos e na hora de se posicionar frente ao médico acabam até esquecendo o que iriam perguntar. Porque está próximo o horário de visita, vem toda aquela emoção. Então, falar de uma maneira simples, acessível, repetir se necessário, que todo aquele contexto que já está sendo difícil, talvez o mais desafiador para essa família, se torne leve. E isso os nossos alunos podem, né, enquanto médicos, proporcionar e estão sendo preparados para isso. Você sabe que como assessoria de comunicação que eu represento, né, e atendendo muito a área médica, o que a gente percebe? Que a maior parte dos problemas entre o paciente e o médico é a falta de comunicação. É essa falta de explicar, de passar, de entender. Perfeito. Então, o paciente fica muito confortável, mesmo que seja muito difícil a situação, quando ele entende o que está acontecendo. Sim. A E que linguagem ele está acessível. recebendo. E é uma coisa impressionante dentro do OMPAR, que a gente vê inúmeras manifestações de pacientes, por exemplo, no Instagram, agradecendo a enfermeira, agradecendo o médico, Sim. agradecendo às vezes até a faxineira, porque às vezes a pessoa passou muito tempo lá e aquela pessoa estava ali todo dia, conversou com ela. Então, assim, como é importante a gente se comunicar bem, a gente ter o olhar para o outro, né? Isso ajuda na recuperação. Sim, Né? mas se a gente for pensar numa era que está tão digital, né? Onde tudo é o digital, o olho no olho nunca perde o seu valor e não deverá perder. Então, é isso que a gente quer passar para o aluno, né? Dentro das disciplinas de humanização, dentre essas outras que a Michele também mencionou, que ela também trabalha, a gente tem vertentes que trabalham a comunicação. Então, por exemplo, na minha disciplina, nessa disciplina de Sociologia e Saúde, eu trabalho muito com eles a comunicação, a importância dos diálogos, as diferentes formas que temos de se comunicar, né? Expressões corporais também são formas de comunicação. Sim. Um olhar, uma expressão, né? Então, esse olhar para a família, que é essencial, ou seja, a família também compõe esse processo de tratamento, né? Esse percurso que o paciente passa com o tratamento. Então, aproximar essa família, comunicar-se com essa família, isso faz desse profissional um profissional diferenciado. E é esse profissional que a gente busca formar. Isabel, você teve algum momento marcante, assim, alguma coisa que você vivenciou, até dentro da aula, não só no projeto de extensão, mas dentro da aula ou dentro da faculdade, que disse, nossa, eu estou no lugar certo, eu não me enganei, eu escolhi certo a medicina que eu quero fazer? Tem muitos momentos, assim, né, que eu me sinto tocada, né, e tenho a certeza, né, de estar fazendo o curso certo, né. Quando a gente foi no asilo, no projeto de extensão,
eu fui dar comida aos acamados. E, assim, foi um momento muito marcante, assim, porque naquele silêncio, assim, eu consegui perceber que é o que eu quero fazer, né? Cuidar de alguém, mesmo com a presença, né? Sem conversa, assim, só com a presença. E a mensagem que deixa dessas aulas de humanização, assim, de direitos humanos, é que a gente está aqui, eu estou aqui não só para tratar a doença, mas tratar o paciente também, né? Que é uma pessoa, que é um ser humano por completo e merece todos os direitos, merece toda a atenção. E isso é essencial, né, na formação médica. Aí você falou, não, tô indo bem. Tô no lugar certo, Bom, para vocês deve ser super gratificante ouvir Muitas. uma coisa como essa. Nos Um emociona. depoimento tão bonito desse. Nos emociona porque nós, enquanto docentes, também temos essa sensibilidade de acolher esse aluno. Então, nós estamos lá para preparar médicos, mas que também nós possamos ser os docentes que seguram na mão qual é o desafio, qual é a dificuldade, porque eles acabam passando mais tempo com a gente do que com a própria família. Porque é um curso integral, né? É o um dia curso todo integral. Ali. Então, assim, nós temos um carinho muito grande por eles. Todos, o corpo docente da faculdade é um par. Então, assim, nós nos colocamos à disposição. Sempre eu falo para eles, eles têm o meu número pessoal. Se tiver alguma dificuldade, pode ser da matéria ou algo que... Porque, às vezes, no momento, semana de prova, eles acabam ficando mais tensos e vê que vai passar. Né? A Isabel aí já está concluindo o primeiro ano e tudo vai se resolver. Então, às vezes, está longe da família, está longe dos pais, então a gente procura também ser um suporte para que esse aluno se sinta acolhido e tenha essa estrutura para permanecer no curso e finalizá-lo de maneira excelente. A gente recebe alunos de todo o Brasil, né? Sim. Especialmente Mato Grosso, São Paulo, sul do Mato Grosso, aqui do Paraná todo, né? E sempre tem esse desafio mesmo, né? Como é que você definiria, Poliana, a diferença entre uma faculdade tradicional e o OMPAR hoje, dentro dessa estrutura que ele oferece, né? Para esse pai que está nos ouvindo e que fala, poxa, será que eu deixo meu filho ir para o interior do Paraná? O que ele vai encontrar lá? O que justificaria eu fazer esse caminho aí para ele estudar fora e às vezes Será longe? que vale a pena, né, esse esforço tão grande, assim? Né? Porque são muitas variáveis, né? Ela entrou com 17 anos, ela acabou de nos contar que ela completou agora há pouco 18 anos, né? É super nova. Imagina um pai deixar, embora ela esteja morando com familiares próximos aqui, mas assim, sai esse filho, vai para longe, eu vou fazer um investimento. Qual que é o diferencial? Por que eu não deixo meu filho aqui ou ponho em qualquer outra faculdade? A gente consegue traçar essa linha aí? A gente poderia pensar sobre essa questão, né? Pensando na situação de um pai, de uma mãe, né, que deposita essa confiança, né, na instituição, nesse ensino tão diferenciado que é o AMPAR. Primeiramente, como eu pontuei, né, a gente tem, de fato, uma estrutura que se diferencia hoje no mercado, né, dentro das opções que a gente consegue visualizar. O OMPAR tem um diferencial nessa formação por oferecer essa estrutura, essa infraestrutura que o aluno tem, não só a conexão direta com um grande complexo hospitalar, onde ele ali já vai de alguma forma se ambientando com esse campo da saúde, com esse lugar tão desafiador, que é tratar das pessoas, cuidar das pessoas e olhar para elas. Então, não só esse diferencial da estrutura, como eu falei, onde também temos esses laboratórios com equipamentos de alta tecnologias, altamente modernos, um corpo docente muitíssimo qualificado, que vai ter esse olhar mais humanizado para o aluno, que vai oferecer um acompanhamento mais próximo com essas metodologias ativas. O professor consegue também captar mais personalizadamente o olhar e as necessidades que cada aluno ou a dificuldade que ele tem. E, para além disso, acho que agora seria um ponto importante dessa pergunta que você fez, que é que nós temos uma estrutura muito pensada para dar esse suporte para o aluno. Então, nós temos o NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Esse núcleo é um núcleo onde nós temos uma equipe completa de psicólogo, assistente social,
e pedagogia. Então, nós temos como atender esse aluno dentro também das suas dificuldades. Então, se tem aquele pai assim, será que meu filho vai ter um apoio quando necessário, numa dificuldade de aprendizagem, numa situação emocional que possa, né, vir a acontecer? Então, tem esse atendimento já previsto ali dentro do NAP. Então, é um núcleo para apoiar esse aluno, não só para acolher, mas também para apoiar dentro das dificuldades. Então, esses profissionais poderão estar acompanhando esse aluno, que pode ser uma busca por ele próprio, ele mesmo pode buscar o NAP. Os professores também podem visualizar alguma dificuldade e encaminhá-lo para esse acompanhamento, para ter esse suporte, né, mais de perto, podendo ser visto dentro daquilo que ele pode necessitar ao longo do curso. Então, o aluno vai ser, dentro da instituição Ampar, muito bem amparado dentro de todas as suas necessidades, né, nesse percurso formativo. Isso é super importante. Você falou dessa questão de personalização, né? E eu vou entrar agora, nosso tempo já está quase encerrando, e eu queria falar um pouco do vestibular. Porque a gente vai ofertar agora 30 vagas, né? E está bem dentro do que a professora Poliana falou, né? De personalização. O professor não vai encher uma sala com 200 alunos, não. A gente quer exatamente isso, ter gradativamente essa entrada desses alunos para que sejam 30, para que eles possam se conhecer, para que eles conheçam o professor o conheça, que ele consiga desenvolver as suas atividades teóricas, práticas, as suas experiências, seus projetos de extensão com qualidade, né? Porque o foco é esse. Faculdade tem um monte aí. O que a gente busca é realmente ser, como a gente falou lá no início, a faculdade. E para essas 30 vagas a gente tem agora o vestibular. Até eu vou pedir para o Dario colocar para a gente a campanha do vestibular. Nessa campanha que a gente já está ofertando agora, o Fábio Guilhem, vamos acompanhar um pouquinho. Já imaginou estudar medicina em um dos maiores complexos hospitalares do Brasil? Na Faculdade Ampar, você pode. Aqui você encontra uma estrutura completa, com laboratórios modernos e tecnologia de ponta. E um time de mestres e doutores prontos para te formar com excelência. Inscreva-se no vestibular da Faculdade Ampar e venha estudar conosco. Acesse faculdadeampar.edu.br. Venha para a Faculdade Ampar. E nesse momento, é bom a gente dizer que essas 30 vagas são para o curso de medicina. A gente não vai ter oferta agora no meio do ano para o tecnológico em radiologia, teremos ao final do ano. E agora para o curso de medicina. As inscrições já estão abertas, né? Elas vão até o dia 26 de junho e a prova acontece presencialmente na cidade de Arapongas no dia 29 de junho. Todos os detalhes de como fazer inscrição, edital, como é que funciona, você acessa lá no faculdadeampar.edu.br. Vou repetir, faculdadeampar.edu.br. É bem simples, vai lá, faz a sua inscrição e venha estudar aqui no Ampar. E Arapongas, para quem não conhece a cidade de Arapongas, é uma cidade muito boa, com uma excelente infraestrutura. Na área de saúde, ela é um dos grandes destaques do estado do Paraná e acredito que do Brasil. Para ter uma ideia, a cidade mais próxima, maior, é Londrina, que tem quase 600 mil habitantes. A gente tem aqui, se não me engano, 54 unidades de saúde. E em Arapongas, perto de 30 ou mais de 30. Por volta de 30, né? Então, vê a proporção e até pelo tamanho. A cidade é bem menor, então é uma cidade tranquila, que o pai pode mandar seu filho com tranquilidade, não tem violência, é fácil da pessoa se ambientar, arrumar um lugar para morar. E está crescendo isso, porque ali a gente tem um núcleo de estudantes na parte de graduação muito grande ali na região. Fácil acesso para aeroporto, para rodoviária. Então, assim, não é aquele lugar que a pessoa vai ter um problema. Não. Pelo contrário, ela vai ter tranquilidade para poder estudar com segurança, especialmente para esses pais que estão mandando seus filhos aí. Ó, a Isabel está me olhando aqui de lado. Seu pai fica tranquilo? Fica tranquilo, né? Muito, muito orgulhoso, né? E eu também fico muito feliz, assim, de estar realizando um sonho e dos meus pais, né, poderem proporcionar isso para mim. Você sempre pensou em fazer medicina? Sempre pensei. Sempre foi um sonho.
Agora vai ser realizado. Como é que você se imagina lá na frente, tendo essa estrutura do OMPAR? Você acha que vai sair uma grande profissional como você sonha? Ah, com certeza. Me imagino já formada, né? E com uma estrutura muito grande, assim, me esperando, né? Acho que a estrutura hospitalar está de portas abertas, né? Principalmente para todos esses alunos que vêm se formando, né, nessa faculdade. E tenho certeza que tanto essa estrutura teórica, como os conteúdos, a matriz curricular e a estrutura física, né? São muito importantes para a minha formação e tanto a estrutura emocional também, né? É muito importante. Essas três formam um conjunto e eu tenho certeza que já me imagino formada. Ah, que bom, que bom. Dá um calorzinho aí no coração, né, Sim. professores? Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu vou agradecer a presença de todas aqui, que puderam falar um pouco da faculdade, de toda essa estrutura que está à disposição aí dos alunos que querem fazer um excelente curso de medicina. Então, professora Poliana Dutra Ribeiro, obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com todos. Professora Michele Janene, muito obrigada. Nós que agradecemos e vai ser uma alegria ter os novos alunos, vai ser uma alegria poder ensinar e não só falar sobre o tratamento humanizado, mas este aluno também sentir este tratamento para poder oferecer. E nós da Faculdade OMPAR estamos preparados para isso. Olha, a doutora Michele está cheia de planos, a gente tem um planejamento imenso para o segundo semestre aí de extensão, todo mundo bastante envolvido e debruçado com esse propósito. E obrigada a Isabel Taclandade Balan, ela que é aluna do curso de medicina da Faculdade OMPAR, tão jovem, fala tão bem e assim com uma visão tão profissional do que ela quer. Obrigada, Isabel. Eu que agradeço. Foi uma alegria, né, compartilhar um pouco da minha experiência, né, e foi muito bom. E obrigada a você que nos acompanhou aqui no terceiro episódio do OMPAR Mais Saúde. Não perca o próximo, hoje nós vamos falar também um pouco mais sobre a residência médica, porque esse médico formado, depois de formado, ele também tem a possibilidade de desenvolver sua residência médica em 3 especialidades diferentes dentro do próprio OMPAR. Como a gente já disse, um legado já de muitos anos, né, desde 2013, formando médicos para todo o Brasil. Obrigada, até a próxima.